Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. No capítulo 1, versículos 18 a 21 do livro de Mateus, é dito o seguinte: Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temais receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Essa passagem bíblica, comparada a textos mais antigos, indica que há uma grande diferença entre o Velho e o Novo Testamento. Enquanto o mais antigo destaca batalhas sangrentas, o Novo foca mais nos ensinamentos de Jesus Cristo. Porém, isso não quer dizer que o Novo Testamento seja repleto apenas de histórias bonitas e com final feliz. Na verdade, entre os 27 livros, existe um que relata uma terrível batalha que a humanidade presenciará aqui na Terra. Estou falando do livro das Revelações, mais conhecido como o livro de Apocalipse, ou Apocalipse de João. Em teoria, a obra de João narra como será a batalha que levará ao fim do mundo. O confronto, narrado por João, começa no céu, em uma batalha entre o arcanjo Miguel e um dragão de 7 cabeças, que seria a própria representação do demônio. Depois de derrotar o dragão e seus seguidores, os anjos caídos são enviados para a terra. Passo a passo, João narra como Deus lança sua ira sobre as forças do mal. Deus, usando o livro dos 7 selos, libera os 4 primeiros selos, que, em teoria, são os cavaleiros do Apocalipse. Um deles, montado em um cavalo branco, parece ser um herói que finalmente trará a paz para os homens. Só que é aí que mora o perigo. Esse cavaleiro do cavalo branco nada mais é do que o Anticristo, que ajuda a recrutar seguidores para a batalha contra Deus. Bom, é exatamente sobre o Anticristo que eu irei falar hoje. A tradição cristã nos diz para estarmos atentos ao opositor de Cristo, porque ele aparecerá pouco antes do grande final. Mas afinal, qual a verdadeira história do Anticristo? Ele pode já estar entre nós? Qual o seu verdadeiro objetivo? Vem comigo, que eu te conto tudo o que sabemos sobre este ser maligno. Podemos dizer que o Anticristo é um indivíduo perfeitamente mau, pelo simples fato de ele ser completamente oposto ao ser humano bom, no caso, Jesus Cristo. Assim como os cristãos acreditam que Cristo era o Filho de Deus, muitos também acham que o Anticristo é filho de Satanás. Jesus nasceu de uma virgem e o Anticristo nasceu ou vai nascer de uma mulher que aparentemente seria virgem, mas que na verdade era uma prostituta. Em todo o Novo Testamento são apenas algumas poucas personagens que mencionam o Anticristo. Todas elas no livro do Apocalipse. Nessas passagens, João sugere que o fim do mundo deve ser esperado a qualquer momento, assim como o Anticristo. Ao longo dos primeiros séculos da tradição cristã, os estudiosos da igreja primitiva começaram a especular uma série de outros personagens bíblicos, encontrando supostas referências ao Anticristo. As frases abominação de desolação nos livros de Daniel e Mateus e o homem da iniquidade e o filho da perdição presentes na carta de Paulo, supostamente são outras passagens que falam deste ser. Mas lembrando que essas são apenas especulações, pois nunca foi confirmado se essas passagens realmente fazem referência ao enviado por Satanás.
Porém, apesar de o anticristo ter sido descrito pela primeira vez pela Bíblia, foi um monge beneditino chamado Adso de Montier-en-Der que fez uma das principais descrições desse ser. A rainha de Éberga da Saxônia, ou de Éberga da França, pediu ao monge alguns esclarecimentos sobre o anticristo pelo fato de a Bíblia ser um pouco vaga em relação ao assunto. O monge, então, de alguma maneira, apareceu com muitas informações sobre o anticristo, descrição que se tornou popular durante a Idade Média. Ao longo dos anos, a descrição na carta que o monge escreveu para a rainha foi atualizada por pessoas aleatórias, que escreveram suas próprias ideias sobre o que achavam sobre o ser maligno. A rainha de Éberga achava que estava vivendo o fim dos tempos e queria saber como encontrar o anticristo. Ao mesmo tempo, o monge acreditava que esse ser não apareceria até o fim do Sacro Império Romano. Em sua descrição, ele disse que o anticristo seria um judeu da tribo de Dan e nascido na Babilônia. Ele seria criado em todas as formas de maldade por magos e feiticeiros e seria aceito como o Messias e governante pelos judeus em Jerusalém. Aqueles cristãos que ele não podia converter à sua causa, ele iria torturar e matar. Então, o ser diabólico governaria por 7 anos antes de ser derrotado pelo anjo Gabriel, Cristo e pelos exércitos divinos, pouco antes da ressurreição dos mortos e do juízo final. Tempos depois, mais ou menos no ano 1100, surgiu um outro monge com informações adicionais sobre o opositor de Cristo. Joaquim de Fiore parecia estar obcecado com a ideia do anticristo, e ele se tornou famoso por ser uma espécie de referência sobre as profecias envolvendo o temido ser maligno. Segundo as teorias de Joaquim de Fiore, não existe apenas um anticristo, mas sim muitos deles, que surgiram ao longo da história. Entre eles estão Nero, Maomé e Saladino, um chefe militar curdo muçulmano que se tornou sultão do Egito e da Síria. Eles eram o anticristo em geral, só que, segundo a teoria de Joaquim de Fiore, haveria um anticristo que seria o pior de todos, sinalizando o começo do fim dos tempos. No livro de Apocalipse, um cara chamado Gog aparece para lutar contra os cristãos. Joaquim de Fiore ligou o anticristo final a Gog. Desde então, muitos acreditam, de fato, que o ser maligno será um judeu nascido na Babilônia. Contudo, em diversos momentos, muitas pessoas foram acusadas de serem o anticristo, inclusive alguns papas. Essa ideia tornou-se bastante famosa entre os primeiros adeptos da Reforma Protestante, no momento em que o luteranismo e outras interpretações cristãs separavam-se de Roma. Foi por volta de 1400 que surgiu essa outra narrativa de que o anticristo poderia estar dentro da Igreja de Deus. Em resumo, ele não era mais o tirano fora da igreja, e sim o enganador dentro dela. Martinho Lutero também estava convencido de que estava vivendo nos últimos dias. Para ele, o Papa se encaixava em todos os critérios do anticristo. O Papa, segundo Lutero, era o verdadeiro anticristo do fim dos tempos que se levantou e se opôs a Cristo. A verdade é que, ao longo da história, qualquer pessoa com muito poder foi considerada o anticristo. Existem os candidatos mais óbvios, como Hitler e Mussolini, só que qualquer pessoa com alguma autoridade pode se qualificar ao cargo. Praticamente, todos os papas foram acusados de serem o anticristo, assim como Nero, Mikhail Gorbachev e Napoleão, entre muitos outros. Bom, os presidentes dos Estados Unidos também são fortes candidatos à posição de anticristo. O primeiro a ser seriamente acusado, provavelmente, foi Franklin Roosevelt. John Kennedy era, obviamente, uma preocupação para alguns protestantes, já que ele era católico.
Um homem tentou matar Ronald Reagan em 1990, afirmando que ele era o anticristo. Mais recentemente, em 2011, um homem acusou Obama de ser um indivíduo maligno enviado por Satanás. Além de grandes políticos, há muitas teorias da conspiração que relacionam o anticristo com pessoas ou instituições poderosas, como Bill Gates, o bilionário George Soros, a ONU, os maçons e até os Illuminati. Resumindo, tudo que eu disse para você até agora, pouco se fala sobre o anticristo nas Escrituras Sagradas. E muito do que sabemos hoje a respeito deste ser maligno foi algo construído com informações extraoficiais ao longo da história. Então, muito do que se fala sobre o enviado de Satanás pode ser apenas uma história inventada, já que essas informações não estão presentes na Bíblia. Mas, independente de qual seja a verdade sobre ele, uma coisa é certa: no final, o bem sempre vence. A tradição cristã diz que o anticristo será derrotado pelos exércitos de Deus, sob a liderança de Cristo, fazendo com que o mal seja finalmente vencido e a bondade prevaleça. E você? Acha que o anticristo pode estar entre nós? Ou toda essa história não passa de uma teoria da conspiração? Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!